Not like I was before though. Backseat, how I like to ride. Two freaks, traffic. Olá, começando mais um Nocaute Guaíba. Há 11 anos no ar, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul, idealizado por Rafael Pfeiffer, que passou a missão para mim, Marcel Orovitz. Vamos juntos até às 3 horas da tarde de hoje e a gente recebe aqui Alan Moisés, campeão de grappling. Mas antes de tudo, o que significa o grappling para ti? É um sentido bem amplo, não? Abrange todas as lutas agarradas. E eu conheci o professor Paulo Nichelli, um cara, uma lenda aqui de Porto Alegre. Sim. Né? Um cara muito conhecido no Brasil inteiro. E eu já vim de uma graduação da luta livre esportiva e treinei jiu-jitsu por muito tempo. Fui aluno do Serginho Marra, campeão mundial, carioca Serginho Marra. Obtive uma graduação ali intermediária com ele. E em 2005, através de umas competições em Lajeado, que naquela época o ADCC não estava bem no auge ainda, então havia poucas competições sem kimono. E eu sempre fui um apaixonado pela luta sem kimono, sempre achei interessante, uma luta mais dinâmica, assim, por assim dizer, né? E o professor Paulo Nichelli, assistindo umas lutas minhas, se interessou pela minha maneira de jogar e acabou me convidando para fazer parte da federação, pela Floergues, né? Logo em seguida, em 2007, ele trouxe o pessoal do Rio de Janeiro, o Pedro Gama Filho, não me lembro mais quem, que era o diretor técnico na época. Então eles trouxeram um novo planejamento do Sheikh Tanum Bizaen, que é o criador do ADCC. Ele criou as regras do grappling para Emirados Árabes? É, isso mesmo. Para fim de colocar esse esporte nos Jogos Olímpicos, né? Então, diminuindo o tempo, porque eu lutava nas regras do ADCC, que eram 10 minutos de luta. A primeira metade não contabilizavam pontos e tudo mais. E a regra nova, então, é 5 minutos de luta. Isso em 2007. E o professor Paulo Nichelli, ele introduziu também graduação nessa modalidade. Então, na verdade, o grappling no GI, ele tem no GI também. Né? Só que faz parte da Federação Internacional, da FILA, né? E da CBW e por sua vez da Floergues, né? Da Federação Gaúcha de Luta Olímpica do Estado do Rio Grande do Sul. Então a minha especialidade hoje, né, é grappling no gi, né? Essa é a minha área. Dou aula de MMA também, né? Enfim, já lutei MMA também, mas eu sempre fui um apaixonado, digamos assim, pela luta agarrada sem kimono. Comecei fazendo luta livre esportiva. Na verdade, eu comecei em 86 treinando karatê. Sempre influenciado pelo meu pai, que sempre gostou muito de luta. Meu pai se criou aqui em Porto Alegre, no mercado público, tá no livro aqui. Ele era um cara, um galo brigador, digamos assim, ele tinha uma descendência alemã, uma genética muito forte, um cara forte, malandro. Então ele se criou aqui brigando de navalha na época, né, década de 50. Era um malandro, só aprendeu coisa ruim. E houve uma luz na vida dele, acabou servindo na base, competiu boxe na base e tudo mais, ganhou um evento lá. Trabalhou com um barco descarregando areia, conheceu minha mãe lá em São Sebastião do Caí, descarregando areia lá. A gente pegava aqui no Guaíba, areia, ia pra lá, descarregava areia lá e conheceu minha mãe num baile lá, em Matiel, me parecia novo, é próximo de Montenegro. Eu sou o último filho da família, né? Ele teve 4 filhos, sou o último, sou o temporão ali. Eu tive quase 40, ele tinha quase 40 anos quando eu nasci. O problema é que ele se envolveu com bebedeira, né? Sempre foi um cara arruaceiro, brigador, valente demais, assim, né? E o problema dele foi o alcoolismo e o cigarro também, né? Então ele me colocou na luta justamente para mim não entrar nesse caminho aí, que é um caminho turbulento, né? Enfim, então desde 86 eu venho praticando luta. Comecei lá em Montenegro, sempre em Montenegro. 86 ainda não tinha nem a mistura das modalidades, não. Né? Muito pelo contrário. Eu tinha 8 anos. Como Creonte, que vai misturar ali uma coisa com a outra. Isso veio bem depois, Era luta livre, naquela época luta livre de um lado, né? Luta livre de um lado e jiu-jitsu do outro. É que na verdade eu comecei fazendo karatê. Lá na minha cidade nem tinha, né, luta livre nem jiu-jitsu na época, né? Eu comecei a fazer karatê, depois eu migrei pro taekwondo, onde eu também conquistei alguns títulos ali, categoria infantil, juvenil, enfim, né? Alguns títulos nacionais, teve um internacional também, tudo mais.
Mas depois que eu assisti ali o UFC 1 ali, né, o Royce Gracie lutando, fazendo aquilo tudo lá com o pessoal, um cara magro, né? Então eu queria aprender a luta agarrada também. E na minha cidade lá surgiu uma oportunidade, um ex-aluno meu de taekwondo, porque eu dou aula de taekwondo, que taekwondo pode se graduar cedo, né? Eu fiquei faixa preta de taekwondo com 12 anos de idade, então eu já dava aula em 89, já desde 89 eu dou aula. Ano que vem eu vou fazer 40 anos de luta, então em 89 eu comecei a dar aula, né, com a supervisão do meu professor, meu antigo professor, e sempre com meu pai, né, sempre muito presente. Meu pai sempre foi muito presente, né, e competia todos os finais de semana, enfim, né. Depois disso eu tive um problema muito grave em 96, logo quando eu conheci minha esposa. Eu sofri bulimia ao extremo, eu quase morri, inclusive, tá no livro também. Isso é uma coisa que as pessoas não comentam muito, ainda mais quando acontece. Eu sempre tive tive muita vergonha de falar sobre esse assunto. Até hoje nem meu aluno que tá aqui do meu lado sabe disso, tá sabendo agora. Então é uma coisa assim que eu achava uma coisa descabida, uma coisa. Na época eu achava que eu era o único cara da face da Terra que tinha esse problema. Eu não tinha acesso à internet, né? Então o despreparo é uma coisa que ele te arrasa, entendeu? Então, por incrível que pareça, meu pai me colocou na luta para mim não ter problemas com vícios, drogas, né? E através da luta, que irônico, eu acabei tendo um grave problema. E aí você quer corrigir uma coisa, acaba desconcertando outra, né? E depois meu filho nasceu, eu perdi. Houve momentos importantes que se perderam no tempo para sempre ali, né? Mas tive a oportunidade de, com a ajuda da minha família, do meu pai, principalmente da minha esposa, que não me abandonou na época. Era uma menina jovem, tinha apenas 16 anos, e eu conseguia reverter uma situação ali praticamente irreversível. Tinha emagrecido muito mais de 20 quilos. Nossa, é um problema grave, né? Gravíssimo. Muitos homens têm isso, só não falam. O problema da bulimia é o seguinte, né? Sim. O problema da bulimia é o seguinte, né? Tu faz aquilo de instantâneo. Quem assistiu aquele filme Foxcatcher, tem um filme muito interessante, um atleta olímpico, que ele força o vômito para atingir o peso. Então as competições de taekwondo eram no domingo, a pesagem era no domingo, e eu me passei da conta no sábado. E eu pensei, não vou atingir o peso. E eu tive a brilhante ideia assim, de ir no banheiro e forçar o vômito. Pus o dedo na garganta e forcei o vômito. Aí eu achei assim, de momento, foi uma situação ruim, assim, né? Não foi nada bom, até machuquei a garganta e tudo mais. Só que foi uma situação que resolveu o meu problema. Aí tu jura que tu nunca mais vai fazer aquilo. E aí depois tu faz de novo, e aí tu descobre que tu é um mentiroso, né? Isso aí acontece com viciados, né, em drogas, em qualquer outra coisa. Só que a bulimia é um problema tu parar, né, porque os alimentos vão estar ali, tu precisa ingeri-los, né. É diferente do cara que é viciado em cigarro, né, no tabagismo, então ele simplesmente para, ele continua se alimentando e toca a vida, né. A bulimia é 1000 vezes pior que tu fazia a pior das dietas, porque tu tem que se reeducar, né, e isso eu tive com a ajuda do meu pai, como ele também passou por um momento parecido, digamos assim. Ele teve problema com bebida, ele participou do AA, né, na época. Eu até acompanhava ele nas reuniões de AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, e ele conseguiu superar. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, então ele conseguiu parar de fumar, conseguiu parar de beber, na época certa ainda, que ele ainda tinha um pouco de saúde, né, e tudo mais. E ele me ajudou, teve larga experiência em me ajudar a contornar essa situação crítica. Esse foi o meu pior inimigo. Então, no livro aqui, eu não fico contando as minhas lutas, assim, eu ganhei do fulano, ganhei do Beltrano. Eu conto meus fracassos ali, entende? Pois é, tia, tu tem um livro, né, a gente... De quem está nos ouvindo, né, não consegue assistir dentro do estúdio, mas a gente conta aqui, né? Tem um livro que tu trouxe para nós hoje. Fala mais desse livro, né? Tu já ia começar, eu só realmente claro. Levantei a lebre. E qual o título do livro? O título é Guerras da Vida em Busca da Invencibilidade. Eu acho que o ser humano ele tem que sentir culpa de alguma coisa para poder
contornar uma situação. Quem não sente culpa de nada permanece com a razão de tudo. Então eu comecei a olhar para trás e eu percebi que eu precisava mudar minha maneira de ver a vida. Sempre fui um cara muito deselegante. Eu era um cara grosseiro, porque quando eu saí desse estágio da bulimia, eu conheci a luta agarrada. Então eu queria provar pro pessoal quem eu era de verdade. Então eu me tornei um cara agressivo, um cara mal educado, arrogante, né? Inclusive com os meus próprios alunos, eu sempre fui muito duro com eles, perdi muitos alunos por causa disso. E fui muito duro com meu filho também, para ele também não entrar numa situação dessas, né? Então, e eu sempre fui um cara muito fanático, eu me tornei um fanático da luta. E o fanatismo é nefasto, né? Eu acho isso muito importante de ser dito, né? Então, a luta, eu fui na minha infância toda, eu me criei no meio do mato. Eu sou lá de Parecis Novo. Meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa. Não tive muito estudo, estudei até 2º grau só, tenho, né, ensino médio. Nunca li um livro na minha vida. Primeira vez que eu li um livro foi ali na pandemia. Eu li o Sun Arte da Guerra. Então isso me inspirou para escrever este livro. Então por que não? Pensei, vou dar dicas de estratégia da luta, com as analogias, né, para a vida, contando um pouco das minhas histórias, dos meus fracassos. Essas situações aqui que tu comentou, tu aborda no livro também? Sim, delas? Desde o início, assim, desde a minha infância, porque eu me criei vendo meu pai abater uma galinha, um porco. Isso para mim é tudo muito natural. E eu era um garoto extremamente violento desde pequeno, né? Eu gostava de brigar desde cedo, eu tinha um instinto assim, mas também vivia momentos de paz, de tranquilidade. Só que a gente vivia no interior, assim, no final de uma rua, num sítio, né? E eu ficava muito isolado lá. E volta e meia eu me modificava. Eu abati muitos animais por maldade, entendeu? Então eu matei quase tudo que anda, voa e se rasteja. Eu aprendi a caçar, aprendi a carnear. Então fiz coisas absurdas de A a Z, assim, na minha vida inteira. Então eu não tenho... Eu preciso falar, preciso passar adiante isso e explicar a minha modificação, que ela é sincera, porque depois que eu comecei a me tornar uma pessoa diferente, de coração, você tem que ser sincero, tem que ser real, porque senão não adianta, não vale, né? Livro é um processo terapêutico, mas doloroso escrever um livro, hein? A pessoa fica de frente com essas situações que é doído, né? Exatamente. Então eu não queria me promover, eu nem queria estar aqui, na verdade. Eu sinto muito dizer, né? Eu estou aqui porque eu fui convidado por última hora pelo professor Paulo Nichelli, que é um cara que eu devo muita coisa a ele, é um cara que abriu portas para mim, me convidou para ser diretor técnico da Floergs e tudo mais. É um cara que gosta muito, sempre gostou muito de ver eu lutando, sempre me achou muito talentoso e tudo mais. E o mesmo eu digo sobre ele é um cara sensacional, um gentleman, né? Uma pessoa... Ele gosta muito de ti também, né? Ele que organizou essa entrevista, falou muito bem de ti. Sim, ele é um cara sensacional, é um cara assim, hoje ele é médico, né? O cara é... não tem nem o que falar do professor Paulo, ele é um cara sensacional. Então aqui, voltando ao livro aqui, então eu deixo algumas mensagens, entendeu? Então meu pai sempre dizia assim, que para um homem se tornar completo ele precisaria escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, né? E eu sou muito competitivo, então eu precisava fazer isso aí. E de que forma? Não sou escritor, né? Não sou psicólogo, né? Eu comecei a pesquisar, ao menos vou ler um livro para ver como é que funciona, né? E eu tive um entendimento. Hoje eu dou aula pro pessoal da Polícia Civil lá de Montenegro. Hoje eu tive uma equipe já, né? Eu realizei esse sonho, uma equipe de competição, já de MMA, inclusive fiz parceria com a Neo Dojo aqui do Paulo Nichelli. Era uma equipe forte, inclusive sem kimono, nos campeonatos de grappling no gi, de submission, né? Mas hoje eu estou realizando um outro sonho, que é dar aula só para os meus amigos, assim. Inclusive o Fernando, que está do meu lado aqui, é meu amigo, me acompanha. É meu filho, que já é um rapaz adulto, tem 27 anos, pretende ter filhos agora. E eu queria me resolver em vida antes de se acontece porque as coisas ruins acontecem, né? Tu hoje está aqui, daqui a pouco amanhã
pode acontecer uma coisa ruim contigo e eu queria me resolver antes de partir, entendeu? Então, hoje, claro que eu tenho vários defeitos, né? Ninguém é perfeito e eu não sou o dono da verdade aqui. Tem várias analogias aqui, várias... Né, eu dou dicas de estratégia, quem sou eu, mas tudo que eu coloquei aqui são coisas que aconteceram comigo. Então não tem nada de farsa. Fala um pouco sobre religião, então tem uns assuntos um pouco polêmicos também. Mas eu entendo que a vida é igual a uma luta. Uma luta de jiu-jitsu, por exemplo, ou uma luta de wrestling, uma luta de MMA. A luta, então se a vida é uma luta, a luta ela deve ser jogada. Toda luta deve ser jogada. E se ela deve ser jogada, tem que introduzir estratégia. O cara que é um bom estrategista, ele consegue viver melhor. Ele é mais bem aceito pela sociedade. Então, a primeira coisa, o cara tem que ter um entendimento da vida, ser um pouco mais realista. Porque os confrontos, eles existem e estão aqui para... paz e conflitos se alternam. Hoje está acontecendo uma coisa boa comigo, daqui a pouco eu atravesso a rua ali, o cara vem me assaltar. Confrontos existem. Quando não é um confronto externo, é um confronto interno. A gente está sempre confrontando. Eu estou confrontando neste momento aqui para dar entrevista, para dar o meu melhor. Isso é um confronto. O cara acorda de manhã, tem que levantar, escovar os dentes, tomar café, se preocupar com o que vai fazer depois, com o trabalho. Escrever o livro por ti, assim. Por mim, ti. exatamente. Não, nem divulgar precisaria. Eu conto a história da minha esposa, que teve um câncer, né? Tem um capítulo dela, tem um capítulo do meu pai, tem algumas histórias minhas aí, né? E, enfim, é um livro que eu acho que... Eu escrevi esse livro no meu celular, cara. Então ele ficou bagunçado, assim, e eu mesmo fiz a formatação com a ajuda de um aluno meu lá, um cara muito querido, a mãe dele já escreveu alguns livros, aí ele disse, não, deixa pra mim aqui, vou te ajudar. Então tem algumas partes que ele poderia ter ficado melhor, porque sinceramente existem algumas coisas que reprisam, assim, né? Tem um assunto que misturam com outros e tudo mais, mas eu lendo assim, acho que ficou bom. Eu não usei a IA, né? Quanto tempo tu levou para escrever, mais ou menos? Então, eu escrevi 2 anos. 2 anos, um livro de 200 e... As letras não são muito graúdas, não. Então, um livro de 218 páginas, né? Com poucas gravuras, né? Pra mim, que sou um cara leigo, né? Eu obtive algumas pessoas elogiaram bastante, assim. Não tive críticas ainda, mas estou preparado para as críticas, faz parte das guerras, né? A guerra da vida é isso aí, é o confronto, o confronto interno e o confronto externo. Tinha periodicidade da tua escrita, assim, ou tu escrevia 3 dias, depois ficava sem escrever um tempo? Como é que foi esse processo? Bom, eu destruí meus olhos escrevendo o livro, porque eu tinha uma visão boa e como agora tá embaçando, já começa a arder e tudo mais, eu até vou ter que procurar um profissional do ramo aí. Então tinha dias que eu ficava uma tarde ali escrevendo, nem percebia o tempo passar. E tinha dias que eu nem tocava, né, no celular. Mas aí eu até tinha arquivado o projeto e um aluno meu, que ele é professor, ele é policial civil, ele também tem um sonho de escrever um livro. E aí ele comentou comigo, daí eu disse, eu tenho um projetinho assim assado. Ele pediu pra me mostrar pra ele achou que era uma coisinha pequena, né? Mas isso aí, vamos botar isso adiante, esse projeto aí. Ele apresentou a mãe dele me apresentou a pessoa que fez a correção do livro, que é a dona Isabel, a mãe desse meu aluno. Esse meu aluno aí que eu me refiro é o Matos, né? Oswaldo Matos Júnior. A mãe dele é a Isaura Matos, e a corretora do meu livro é a Isabel. Então, são as 3 pessoas que me deram suporte, me incentivaram, né? Além da minha esposa, é claro. Meu filho ali me incentivou bastante. Pensou em parar alguma hora de escrever, assim? Por causa do processo de enfrentar traumas do passado, de expor isso. Alguma hora tu pensou em, não vou mais fazer isso. Eu primeiro fiquei... Teve dois assuntos ali sobre religião, né? Sobre crenças, superstições, né? Eu sou um cara que não acredito em quase nada, né?
E acredito no que eu vejo. Realmente sou um cara muito realista, né? Por exemplo, as pessoas, tomara que essas enchentes não apareçam mais, né? Talvez elas nunca mais venham a aparecer, mas a pessoa tem que estar preparada e vai vir outras enchentes. E o cara tem que estar pronto para se modificar, para talvez, quem sabe, mudar de lugar, ou tem que fazer algo acontecer. Não adianta só ficar esperando, torcer para que não... O teu adversário, ele vem para te vencer. Tu vai entrar no tatame ali, o cara quer te dominar, quer te finalizar. E tu tem que estar preparado para isso. Essa é a realidade. E na vida não é nada diferente, né? Tu confronta qualquer coisa, né? Existem adversários invisíveis, que foi o caso da bulimia, que aconteceu comigo. Eu nem sabia que existia bulimia, não tinha acesso à internet na época, não sabia de nada. Tu teve negócio sem nem saber Exato. que a coisa existia, assim. Eu não fazia nem ideia, nem sabia o nome. Então eu me culpava por aquilo. E eu tinha o meu filho o meu filho recém tinha nascido na época. Essa doença ficou durante 3 anos. Comecei em 96 e acabou no final de 98. Acabou na marra, assim, ou chegou a fazer um tratamento? Não precisei fazer nenhum tratamento. E geralmente 99,9% das pessoas precisam tomar remédio pro resto da vida. A bulimia, a anorexia, esses distúrbios alimentares, esses são terríveis, né? Está em joques, né? Acontece muito com modelos de passarela, de pessoas que precisam se manter num peso, né, ideal. No meu caso foi a luta, né? O tiro acabou saindo pela culatra, literalmente, né? Sim, sim. E o que te colocou no caminho certo? Foi a luta? Foi antes de justamente a luta. A luta me destruiu ali, né? Ou seja, a minha ignorância me destruiu, né? A luta não teve culpa. Mas a própria luta, eu voltei daí a fazer... Aí eu abandonei o taekwondo, que foi quando eu estava praticando taekwondo, competindo taekwondo, né? Eu abandonei o taekwondo para ingressar na luta agarrada. Aí, então, eu me tornei um cara totalmente diferente. Eu era um cara franzino, porque o taekwondo, né, é um esporte interessante, né, te dá uma certa... Mas eu sabia que o jiu-jitsu, a luta livre esportiva, o MMA era uma luta muito mais respeitosa, digamos assim, né, mais eficiente, eficaz, né. E aí eu descobri o poder, né. Então eu queria provar para mim mesmo, para minha família, para minha mãe, para minha esposa, para o meu pai, que agora eles iam ver um cara casca grossa. E aquelas pessoas que me viram, que me tiravam chacota, que me diziam para mim que eu tinha AIDS, que eu ouvia murmurinhos, né, pela cidade, a cidade pequena. Alguns falavam isso, alguns falavam aquilo. Eu queria provar, agora vocês vão ver quem é quem, né? E aí a arrogância tomou conta, e junto com a raiva. Então são elementos que aqui eu também menciono, descrevo, que né, tem que passar por cima disso aí de alguma forma, né? Mas o cara permanece errando, esse é o problema, né? Então eu tento me corrigir o máximo e eu uso isso aqui como uma espécie de religião para mim. A minha religião é este livro aqui, mas não me deixa a ponto de me tornar um cara fanático ao extremo. Não é porque eu escrevi o Hitler escreveu um livro e se tornou fanático, o Mein Kampf, né? Então eu não vou sucumbir ao mesmo fracasso dele. Isso aí pode ter certeza disso, né? Meu objetivo é deixar bons exemplos para os meus descendentes, para os meus alunos, né? Eles querem ver isso de mim, né? Todo aluno, ele quer ver ele quer ver algo bom no professor, né? A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos. I slay the track laid back, almost to the descent. Tell your God somebody's doing a good job impersonating him. Jehovah, spitting game from the Range Rover. What the fuck is y'all doing in the third lane? Get over, slow your rotor. I got it sold up like a teller, relatively easy like Jerry Heller. Cream is cherry vanilla. Got chicks in the telly, belly up, sounding like Mahalia. Trying to tell y'all. Who be the last motherfucker breathing? Estamos de volta com Nocaute Guaíba, o papo com Alain Moisés.
Transformação incrível, Gê. Falando, eu não consigo te imaginar dessa maneira que tu te descreveu no passado. Né? Eu era um cara extremamente consigo agressivo, não sabia resolver um simples problema. Eu era uma pessoa assim que qualquer coisa servia para um duelo. Já saiu na porrada várias vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E talvez o ambiente que eu me criei, meu pai era um cara brigador e eu só via ele falar em confusão e briga, então... Mas ele me colocou na luta para mim não ser assim. E eu mesmo na luta eu quebrava a promessa. Eu brigava nos bastidores, eu participei de escolinha de futebol, brigava na escolinha, brigava em campeonato, brigava com o árbitro, brigava na escola muito, quase fui expulso da escola por 2 vezes, por má conduta. Eu era arruaceiro, gostava de fazer vandalismo, né? E o meu pai era, por incrível que pareça, meu pai era um cara controlador. Ele me segurava firme ali. Só que o problema é quando ele virava as costas, quando ele saía, né? Ele dava uma saída, fazia alguma coisa, né? E aí eu me transformava ali, né? Entendi. A minha mãe já não conseguia me controlar. Minha mãe era uma boa pessoa, foi uma excelente mãe, mas ela não tinha forças para me controlar. Meu pai era mais enérgico, né? Mas a minha vida foi assim, né? MMA tu começou em que época? Eu fui o primeiro cara da aula de luta agarrada na região do Vale, né? E o primeiro cara da aula de MMA, de ter uma academia, assim, anos com essa 90 ou já 2000? Não, eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula de luta agarrada em 2000, mas não era MMA ainda, era só luta agarrada sem kimono, só no gi. Fazia jiu-jitsu e tudo, com kimono e tal, mas eu já dava aula sem kimono. Nem tinha graduação de faixa preta ainda, mas já dava aula. Depois, em 2000 naquela parte ali que o Vale Tudo começou a perder terreno para a sigla MMA. Sim. Que é anos 2000 ali. Entraram as regras. Né? Ali eu comecei a dar aula de MMA, porque o Paulo Nichelli foi fundamental nessa parte, porque eu aprendi, comecei a fazer seminários com ele, e trocar saberes com ele em relação à luta olímpica, que ela é o pivô, né? Ela que decide se a luta quer ficar em pé ou não. E esse foi o meu diferencial pro MMA. Então eu comecei a dar aula de MMA pro Gustavo Kuhn, que é um cara muito conhecido lá o Gustavo Kuhn, a primeira luta dele foi meu aluno. Inclusive eu lutei com o primo dele, Miguel Alan Kuhn, fiz uma luta de MMA na inauguração da minha academia lá, isso em 2008, já faz muito tempo atrás. Quando aqui em Porto Alegre era proibido o MMA, né? Aqui teve isso. Foi proibido durante um bom tempo MMA em Porto Alegre. E aí eu fiz a única luta de MMA em Montenegro, na cidade de Montenegro, na inauguração da minha academia, né? Então eu promovi um evento lá, tinha lutas de boxe, teve uma luta de wrestling, algumas lutas de jiu-jitsu e tal, teve uma luta de Muay Thai. Era um CT, né? Então eu quis mostrar ao público todos os tipos de modalidades. E eu fiz a luta principal de MMA. E depois daquilo nunca mais teve outra. Também não foi, eu acho que foi só uma coincidência, né? E o MMA, na minha academia, pegou muita força logo quando a Globo comprou os direitos. Eu acho que... não me lembro de quem. Se era da Band. Acho que era do SBT, se eu não... SBT ou Band passava acho o que era da então. Band. Eles compraram os direitos autorais deles ali, e aí começaram a transmitir. E aí ganhou do UFC depois, daí ganhou força Anderson e aí Silva, exato. E aí os alunos que entravam na academia eles não queriam fazer uma luta X nem Y, eles queriam MMA. Só que o cara, para começar a fazer uma luta mista, ele tem que ter uma base, né? Essa é a minha opinião. Senão tu tem que ser entendido ao menos numa área, né? Mas a galera na época, né? Não sei como tá hoje, né? O esporte evoluiu também, né? Eu tô meio por fora agora, nem tô meio desligado no MMA, no caso, né? Mas eles entravam lá, cara, fazer MMA. Já a primeira coisa, comprava uma luva, em vez de comprar um kimono, ou comprar se preocupar com uma malha, né? E já queriam uma luva, né, pra treinar MMA.
E, Era febre aquela época ali mesmo. Né? Exatamente, houve uma febre ali. E eu tive o primeiro CT, e eu acho que foi... Hoje tem outro, tem uma outra academia que tem ringue, então eu fui o primeiro, cara, em 2008 fui o primeiro a montar um CT com um ringue, cara. Tinha ringue no CT, isso era uma coisa muito legal na época, então era uma peça gigantesca, Sim. né? Com ringue e tal. Impressiona, né? Ia muita gente lá me visitar e tal, né? O pessoal da Anel Dojo ia lá. Inclusive o Paulo Nicai tava de meu técnico esse dia aí. Foi meu corner no dia dessa luta contra o Miguel Alain Kuhn. Ele é um primo do Gustavo Kuhn. Gustavo Kuhn é meu amigo lá de Montenegro, né? Só que ele acabou se focando mais na equipe dele, direcionando mais o lado do Muay Thai mesmo, né? Enfim, né? Então, minha vida sempre foi luta. Sempre foi luta. E Tu tá com a tua equipe ou a tua academia hoje em dia, ou tu tá solo? Como é que é o teu trabalho? O que aconteceu? Eu saí desse CT que eu tinha, né? E comecei a dar aula numa academia de musculação, então eu tinha um espaço lá e tal. E aí depois veio a pandemia. E aí eu parei, fiquei um ano parado e tudo mais, e eu pensei em desistir. Porque a bulimia me deixou sequelas, né? Hoje eu tenho artrose em tudo que é lado, todas as articulações do meu corpo se comunicam comigo. Isso é por causa da destruiu a cartilagem, eu perdi o esmalte do dente, por causa que você vomita, né? A acidez e a artrose, do estômago como é que ali. tem a ver com a doença, assim, essa questão? A artrose, ela intensifica, né? Porque tu perde muito nutrientes, né? Entendi. E a bulimia é engraçado que no estágio evoluído tu vai ficando sem musculatura nenhuma e o teu coração é um músculo. Então eu já comecei a sentir palpitações, me lembro assim, era apavorante. Eu acho que eu não ia durar muito tempo não, a sorte que meu pai um dia me seguiu. O negócio mata. Como eu morava no interior, tinha vários esconderijos, meu pai me seguiu e ele viu a bulimia ao extremo, né? Uma coisa é tu ficar sabendo, né? Aconteceu. Outra coisa é tu ver no ato ali teu filho despejando tudo aquilo pra fora. Aquilo é assustador, né? Pra ele foi uma coisa assustadora. Tu era extremamente magro, assim, nessa época aí. Eu não conseguia agarrar meu filho por 1 minuto no colo. Nossa, cara. Que punk, meu. Isso é muito punk. E aí tu imagina, depois eu fiquei um cara super forte, porque eu venho da roça, né? Então eu era extremamente flexível. Tinha uma guarda sinistra, flexível. Eu tinha uma didática, um raciocínio rápido para finalizar. Eu era bom de boxe. A luta, o wrestling entrou como uma luva para mim. O Michele me mostrou 2, 3 posições, já saí fazendo. Eu aprendia muito rápido. Uma época que o wrestling não era que nem é hoje, que o wrestling tá... Quem sabe de luta hoje em dia, se o wrestling é a peça-chave. Sabia chutar muito bem, porque eu vim do taekwondo. Cara, então... Aí eu pensei, agora, meus amigos, agora vocês vão ver. Sempre de cabelo raspado, sempre... aí a estupidez me tomou conta. Né? É engraçado como são as coisas, né? Mas eu não tô curado por completo nesse sentido, né? Eu vivo me corrigindo. O que fez mudar no sentido dessa coisa das brigas, né, cara? Porque assim, no meio das lutas, né, por mais que tenha a violência do esporte em si, que é inata, a gente vê o pessoal em geral é de boa. Mas sabe o que eu acredito? É de boa. Eu acredito que a briga é uma insegurança tua. E volto a dizer, descrevo aqui que a maior luta que tem é a arte de lutar sem lutar. É a troca de gentileza, por exemplo, assim, o cara... Isso aconteceu comigo, o cara me cortou, eu fui desviar um bueiro, tá, aqui um desses episódios aqui no título. Fui desviar um bueiro, parecia um ninho de formiga o bueiro, na cidade de Montenegro, era um domingo. Você chega mais perto um pouquinho. Era num domingo. Show. E fui desviar desse bueiro, fui pego pelo ponto cego do retrovisor e o cara deu um buzinaço lá e ficou puto comigo. E me aguardou logo em seguida numa sinaleira. Só estávamos nós dois, eu estava com a minha esposa. Então quando eu encostei, emparelhei do lado dele, eu baixei o vidro e já... Meu irmão, me desculpa, cara. Tu tá extremamente certo, eu estou completamente errado. E o cara assim tava bufando do nada, assim, ele já abriu um sorriso.
e fez um sinal de ok com a mão, e beleza, não, tu vai em paz, ele falou tudo certo, e o cara... Em outras épocas já e ia eu ter fechado não, o não, tempo o que ali, que né? acontece? Ele não estava intimidado comigo. E eu mostrei segurança e técnica em relação a... Eu disse o que ele queria ouvir, entendeu? Então, mesmo o cara estando errado numa situação totalmente adversa, que foi o caso, eu estava errado, né? Mesmo estando errado, ele acabou pedindo desculpas para mim também. Olha o que é a arte de lutar sem lutar. Então eu acho que se as pessoas entendessem isso e levassem isso para a vida adiante, né? Muita gente talvez não subisse em pódios de ouro, mas com certeza o mundo ia ser bem melhor. Eu falo isso em relação a preconceitos e tudo mais, né? O pessoal não tem mais paciência para nada, né? Não tem mais tolerância para nada, para ficar numa fila de supermercado. Sim. Hoje em dia no qualquer trânsito, coisa né? já vira um motivo, né, de um caos. Exatamente isso. E aí o cara que é inseguro, ele quer provar alguma coisa, ele já está irritado, ele não percebe de onde vem o confronto. Tu ouve uma notícia na TV, meio que tu não gostou, tu sai, e aí qualquer coisinha serve para te despejar ou num cachorro, ou num objeto que quebra fácil. O covarde, ele gosta de fazer isso, né? Ele dá um murro num animalzinho, ou bate na mulher, na esposa, ou numa criança, ou num velho, né? Mas ele não sabe de onde que veio ali, onde iniciou aquele confronto. Então acho que isso é falta de visão daí. Tu tem que ter uma visão de si mesmo, uma visão mais ampla, né? E isso é pura estratégia. Eu imagino que seja assim, então eu acredito que seja assim, né? Acho que tu absorveu bem o que o Sun Tzu fala no Arte da Guerra. Assim, Exatamente. né? Só que eu coloquei daí da minha forma, né? Forma que eu entendo a vida, né? E o Sun Tzu era um estrategista de guerra mesmo, né? Eu aqui sou, digamos assim, eu não me considero um especialista em luta, porque a gente sempre tem muito que aprender, né? Mas eu coloquei mais na área pela qual eu tenho um pouco mais de entendimento, né? Que é a luta, né? Que o jiu-jitsu não só o jiu-jitsu, né? Na verdade, o grappling no gi da Floergs, ele é a mistura do jiu-jitsu brasileiro com a luta olímpica. Então eu posso citar aqui o nome de jiu-jitsu, né? Tem muitos jiu-jiteiros aqui que podem estar ouvindo aqui, vão ficar putos comigo, porque jiu-jitsu é com kimono, né? Mas é igual tu jogar futebol, né? Seja na grama, no campo sintético. Né? E hoje em dia esse conceito do jiu-jitsu aí acho que vai mudar, porque o UFC agora tá com foco de jiu-jitsu, e assim, eu ainda não vi, tá? Mas já me falaram. É um jiu-jitsu que não conta ponto, tá? Sim. O UFC, e o UFC, querendo ou não, os caras têm muito dinheiro, eles acabam influenciando, né, todo mundo. Sim. E eles agora estão com um programa no UFC Fight Pass de jiu-jitsu e não pode ponto. É pra ter a luta bem movimentada. Né? Exato, né? Exatamente. Eles sabem, eles querem audiência. E só finalização, tá? Sim. Os lutadores começam, me falaram, um de cada lado, eles descem uma rampa, correndo um em direção ao outro. É assim, totalmente fora do convencional. O pessoal mais purista do jiu-jitsu ia achar, isso aí é blasfêmia em relação à tradição do jiu-jitsu. Sim. Né? Mas, por outro lado, também tá buscando a raiz Gracie, né? Que a Gracie era anti-pontuação total. É que se tu analisar, né, hoje a luta agarrada, vamos falar do jiu-jitsu aqui, né? Eu posso falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, já fiz jiu-jitsu, já treinei. Embora não treinasse de kimono hoje, né? Mas como tu mencionaste aí, os Gracie, né? O Rickson Gracie, por exemplo, ele lutava pra frente, né? É um cara que até ficava muito pouco por baixo. Ele finalizava por baixo, mas qualquer coisinha ele já invertia, caía por cima, montava e pegava. Era um cara, tinha uma... De A ele ia pra B, de B pra C, terminava em D e era isso aí, entendeu? Então eu acho que as vantagens, elas meio que fazem com que a luta fique mais morna, e quem é público, quem não entende muito bem, não vai gostar de assistir. Eu falo assim por amigos e com pessoas assim da minha volta, até alguns alunos, eu olhei a luta olímpica, achei muito mais interessante que uma luta de jiu-jitsu nas Olimpíadas, porque
Eles modificaram as regras também. A luta olímpica ela tá bem mais dinâmica. Tu não pode ficar amarrando. Eu me lembro quando eu lutei o Mundial na Sérvia, tu era punido o tempo todo, tu não podia parar, senão tu perdia a luta. O árbitro te desclassificava. Eles já fizeram essa regra já pra intensificar. É só 5 minutos, cara. É só 5 minutos. Então tu tem que lutar 5 minutos. Não tem esse negócio de puxar pra uma 50-50, ficar ali amarrando, né? Tudo bem, eu acho legal, tem sua técnica, tem um porquê, né? Mas e isso também acho que atrapalha muito na realidade da luta, né? Exato. Na hora da defesa pessoal, né? Eu introduzo, acredita que eu introduzo mais Marcel, né? Isso. Marcel, tu acredita que eu introduzo mais defesa pessoal? Eu que não sou um professor de jiu-jitsu nato, de jiu-jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, eu introduzo mais defesa pessoal que o próprio pessoal do jiu-jitsu mesmo. Tenho certeza, Che. Eu passo defesa pessoal quase toda semana, saída de gravata, saída de tapão na cara. Isso é jiu-jitsu, a defesa pessoal pisão, eu introduzo pisão, cara. Pisão, eu uso muito aquela metodologia ali do Rickson Gracie, eu acho aquilo ali que é bom, tem que ser mantido. Sim. Não importa, o cara tem que ter a mente aberta. Não é porque eu treino sem kimono, porque agora e treino também estrangulamentos, porque se eu precisar usar estrangulamento de lapela, eu tenho os conhecimentos de estrangulamentos, arco e flecha, tudo mais. Pegadas de manga, se eu precisar eu sei, eu treino, porque eu tenho a mente aberta, né? E eu acho que em termos de defesa pessoal, se tu só treinar guarda, sentar ali, se tu precisar um dia realmente colocar o cara para baixo, se defender, ó, o Renzo Gracie lá em Nova York, ele teve uma situação lá bem complicada com um cara lá, tava falando em português no metrô, acho que em Nova York, não sei, não lembro direito onde foi, e o cidadão americano lá não curtiu, e aí já foi para vias e fatos. E ele se viu estreito com o cara. E ele, o que ele fez? Usou defesa pessoal pura. Montou no cara lá, imobilizou. Usou a nobreza, não precisou bater no cara e tudo mais. E se tu não treina isso, né, o indivíduo que não treina a defesa pessoal, não treina a parte ali em pé, valendo soco, chute, ou uma situação que o cara vem por trás de ti, te pega assim, o assado, tu não vai estar pronto para uma situação real mesmo, né? Fica, digamos assim, uma situação mais esportiva só. Exato. Né? E como é que tu vê hoje em dia o grappling? Né? Hoje em dia no MMA assumiu uma importância fundamental, não só o wrestling, né, a luta agarrada em si, mas esse pessoal do Daguestão que vem trazendo a luta estilo, né, eles chamam sambo, uns dizem que não é tanto aquilo, né, esses caras Nurmagomedov, né, enfim, tem outros aí também no UFC, o campeão ali dos galos, agora esqueci o nome, mas é um georgiano também desse estilo da luta agarrada. Cara, o sambo é uma luta extremamente eficiente. Tem dois estilos, o combate e o esportivo também. Até o professor Paulo Nikelli, um dia que falava... Merab Devalishvili, campeão dos galos. O professor Paulo Nikelli é o cara mais graduado hoje aqui em sambo, né? Ele é um cara ideal para falar sobre isso, mas diga-se de passagem, já vou acrescentar aqui que o sambo... Cara, é a luta do Fedor, meu. O Fedor já foi campeão, foi o melhor do mundo. Sim. Até hoje, para muitos, ele é considerado o melhor lutador de todos os tempos. O Pride foi invicto, né? Exato. Pride invicto. Né? Olha esse rapaz aí que lutou com o McGregor ali. Né? O sambo, pra realidade, ele é extremamente eficiente. Né? E eu até acho assim, lá atrás, cara, o Rolls Gracie era um cara que também, ele via, ele era um cara visionário, né? Ele viu isso aí, ele procurou a luta olímpica, foi o primeiro cara a procurar a luta olímpica, sabia, tem boxe lá naquela esquina lá, vou lá treinar boxe com os caras, lá, vou aprender. Ele não era um cara assim que ficou limitado só numa determinada luta. O Rolls luta. foi o que morreu? Acho que é Rolls ou Hollis. Halls, né? Halls. Morreu no de Asa Delta. Exato. É Halls, né? E então ele foi um cara que foi considerado pela família Gracie o melhor ali. Era né? o melhor. Eles diziam então, isso. Melhor que o Rickson. Exato. Ele foi o professor do Rickson, na verdade, né? Ele foi o professor do Rickson.
Então o que acontece, ele é um cara que procurou outras lutas. Então assim, se tu me perguntar, o sambo o sambo é extremamente eficiente. Eu não pratico sambo, nunca pratiquei sambo, mas eu dou meu braço a torcer e acho uma excelente luta, assim como eu acho, por exemplo, o karatê é uma excelente luta pro MMA, ou o Lyoto Machida. Só que claro, tu vai ter que introduzir outras coisas ali, né? O wrestling, o jiu-jitsu, né? Mas o karatê, o Lyoto Machida já venceu lutas usando golpes de karatê, por que não? As lutas do MMA, pelas regras, hoje estão quase todas sendo definidas em pé, porque ninguém mais quer ficar ali, o público não quer mais ver aquela luta se desenvolvendo como era antigamente. O Rickson ficava sovando ali, levava 1 hora. Exato, hoje né? até a divisão dos rounds mesmo, né? Quando tá começando a criar vantagem, acaba o round. O pessoal tem que entender que o jiu-jitsu é uma luta, a luta agarrada, tá? O jiu-jitsu, submission, a luta livre esportiva, foram criadas para vencer o oponente sem tempo. Não pode ter pressa. Onde tu coloca pressa na luta, tu perde a posição, né? Por exemplo, tu tá numa situação ali de vantagem, tá, de superioridade, e daqui a pouco termina o tempo, né? Por isso ali que os gays começaram a ir mal ali, né? E óbvio também, o esporte evoluiu, mas então o que acontece? O pessoal, o público quer ver entretenimento, quer ver guerra, quer ver pancadaria. Então as regras sempre vão ir para esse lado, né? Quanto menos luta no chão, melhor. Se houver uma eventualidade de uma finalização, ok, maravilha, mas o povo quer ver trocação. Sim. Né? Inclusive na grade já estão falando que estão querendo tirar alguma coisa de grade ali. Vamos mudar a grade. Exatamente. Eu ouvi falar isso essa semana num podcast aí. Mas acho que é natural isso também, né? A gente tem que se adaptar, né? E aceitar também as mudanças, né? Se adaptar aos tempos. Tchê, muito boa a entrevista. Assim, acho que a gente conseguiu abordar um lado humano, ao mesmo tempo falamos de luta, né? Que é a base desse programa há 11 anos no ar, hein? E só te agradeço, cara. E agora deixo contigo aí, deixa final do programa, manda um recado para a audiência da Rádio Guaíba. O que tu acha importante? Tantas coisas que a gente falou, né? Uma palavra final aí para os guaibeiros. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui, agradecer ao professor Paulo Niqueli, sem ele eu também não estaria aqui, a presença do meu aluno aqui, o Fernando, tá? Fez companhia para mim, e agradecer a paciência de todos aí, e falar que, cara, eu acho que a grande sacada do ser humano é se tornar mais humilde, não tem outra, e estudar. Tu tem que ser um estudioso da luta, não apenas um lutador, isso serve para a vida, né? Ter mais amor ao ser humano, aos animais, né? Ao ecossistema, tentar ser uma pessoa mais evoluir junto com o planeta, né? Independente da religião, né? Independente das crenças, né? Acho que esse nós estamos aqui para isso, né? Para evoluir, senão não teria graça, né? É só viver por viver assim e deixar tudo acontecer. E queria deixar claro aqui sobre o meu livro que eu não quis me promover. Mais uma vez eu quero acrescentar isso aí. Eu não quis me promover com isso, mas infelizmente as coisas acabam acontecendo. Lá em Montenegro também acabei saindo no jornal, lá por um ex-aluno meu me pediu, aí eu não quis dizer não e tudo mais. Mas por um lado é bom até que divulga, porque eu tô doando todo o lucro do livro para as instituições da causa animal. Pô, né? Então, tem que divulgar, então. O livro ele custa R$65, né? Então quem está comprando o livro, todo o valor já está indo direto para a causa animal. Mas quem está dando esse suporte é o Rotary Montenegro. Não sei se o Fernando quer, tem a Rotary Montenegro, né? Então isso aqui é o número do Pix. Contato. Ah, tá. Então o telefone é 99 70 87 61 4 99 708 76 14. É do Rotary Montenegro. Então a verba vai para essa instituição e eles repassam, né, para a causa animal. Então vai para Moga, cachorreiros e gateiros, mais o pessoal lá da minha cidade, lá de Montenegro, né?
E assim encerramos nosso Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Fiquem com Deus, sintonizados na Rádio Guaíba. E para você que treina, bons treinos. Ossa! Stay on point like a laser. Well, it got so much flavor. Wanna know about me, go to Wiki. I'm a time bomb by the ticky. See me on top on the tippy. Only fly chickens, I'm picky.